Olá a todos! Vamos agora resolver passo a passo o exercício 11 da unidade 4. É um exercício muito interessante que fala sobre os pontos de máximos e mínimos relativos à temperatura sobre um ponto qualquer da esfera x² mais y² mais e² igual a 9, tá? Então, neste enunciado, a temperatura em cada ponto da esfera é dada por x vezes y vezes z ao quadrado. Está aqui a temperatura. A pergunta que temos nesse exercício é a seguinte: em quais pontos desta esfera a temperatura é máxima? Em quais pontos da esfera a temperatura é mínima? Eu resolvi esse exercício calculando cada etapa, tá? Para mostrar a vocês que tem alguns exercícios longos, tá? Este é um deles, tá? Então procurei fazer passo a passo. Primeira coisa, na resolução, eu tenho a minha equação da esfera, a casca esférica, centrada na origem e raio 3, que é a raiz quadrada de 9. Vou isolar meu z² daqui. Então, eu tenho que z² é 9 menos x² menos y². Mas, do enunciado do exercício, o t de xyz é xyz². Então, vou substituir meu z², que eu isolei anteriormente, nessa expressão, e a temperatura, que dependia das três variáveis x, y, z, passa a depender apenas das variáveis x e y. Então, meu t de xy é xy vezes 9 menos x² menos y². Observe, então, que eu substituí meu z², já que eu estou interessado em analisar a temperatura sobre a superfície esférica, então eu substituí meu z² na minha temperatura, na minha função temperatura, tá? Usando a propriedade distributiva aqui, nós teremos 9xy menos x³ y menos xy². Como estamos interessados em determinar os pontos sobre a esfera cuja temperatura é máxima e mínima, então vamos procurar os pontos críticos. E os pontos críticos são obtidos resolvendo esse sistema de equações de primeira ordem em relação a x e a y igualado a zero. Então, é o tx igual a zero e ty igual a zero. Então, a derivada parcial em relação a x, olhando aqui nessa expressão, vai ser 9y menos 3x² y menos y². E a equação de baixo, eu derivando em relação a y, olhando aqui, vai ser 9x menos x² menos 3xy². Observando a primeira equação desse sistema, nós notamos que o y aparece em todas elas. Então, vou colocar um fator comum em evidência, que é o y. Dentro do parênteses vai entrar 9 menos 3x² menos y² igual a zero. E na equação de baixo, eu observo que o x aparece em todas elas. Então, eu coloco como fator comum também. E dentro do parêntese teremos 9 menos x² menos 3y² igual a zero. Bom, isso implica, se o produto é zero, o x é igual a zero e y é igual a zero. Então, essa é uma das soluções, tá? Ou
9 menos 3x² menos y² é igual a 0, ou 9 menos x² menos 3y² é igual a 0. Tá? Devo comentar também que não há uma técnica para resolver sistemas de equações não lineares, igual a deste exercício. O que nós fazemos é observar padrões, que se pode colocar em evidência, já que o produto é zero, então cada uma dos fatores tem que ser zero. Então, o nosso sistema já tem o zero como solução, e temos esse outro sistema também, que não é um sistema linear, é um sistema de equações. Bom, o que eu fiz nesse sistema? Eu passei o menos 3x² e o menos y² para o outro lado, obtendo 3x² mais y² igual a 9. Mesma coisa para a equação de baixo, x² mais 3y² igual a 9. Como eles são iguais ao mesmo número 9, eu achei interessante subtrair as equações. Então temos aqui 3x² menos x² é 2x². E y² menos 3y² é menos 2y². Isso igual a 0. Isso implica que meu y² é igual a x², tá? Porque eu posso dividir tudo por 2 e passar o y para o outro lado. Voltando nessa primeira equação, eu tenho então que 3x² mais y² igual a 9, ou 4x² igual a 9, extraindo a raiz quadrada, eu obtenho que x é mais ou menos 3/2. E extraindo a raiz quadrada aqui também, eu tenho que meu y, ele é mais ou menos x. Então, substituo aqui o meu valor do x, vai ficar mais ou menos, entre parênteses, mais ou menos 3/2. Portanto, meu y é mais ou menos 3/2 de x, porque, né, fazendo o jogo de sinal, mais com mais é mais, tá? Eu faço todas as combinações aqui, tá? Então, mais com menos é menos, então vai obter mais ou menos 3/2 para y também. Bom, assim, nós temos as combinações. O 0, 0 já tinha obtido antes, vírgula. O menos 3/2 com menos 3/2 está observando que eu estou pegando pontos de mesmos sinais. Agora eu pego o menos 3/2 e o mais 3/2 para y, então estou pegando o menos mais. Depois eu pego o 3/2 com menos 3/2, que é o mais menos, e por último o mais, que é 3/2 positivo, vírgula 3/2. Por outro lado, sendo tx igual a 9y menos 3x² menos y², tá? E a derivada parcial de t em relação a y igual a 9x menos x² menos 3xy², então nós iremos calcular as derivadas parciais de segunda ordem em relação a x, que é o pxx. Calculando aqui, teremos menos 6xy. E o tyy é menos 6xy também, uma vez que meu t índice y é 9x menos x², ou seja, derivando em relação a y, esses dois termos vai ser igual a 0, tá? E esse termo, derivando em relação a y, teremos menos 6xy, tá? Como a derivada parcial mista txy é igual a derivar em relação a x o que foi derivado em relação a y. Isso que é o txy. Substituindo aqui dentro dos parênteses o meu ty, temos 9x menos x² menos 3x². Vou derivar em relação a x.
vou ter 9 menos 3x² menos 3y². Então, o hessiano, que é um determinante de ordem 2, cujos elementos são as derivadas parciais de segunda ordem, será igual a, no lugar do txx, eu coloco o seu valor, que é menos 6xy, que calculamos aqui. No lugar do tyx, eu coloco o txy. Eles são iguais, ou seja, o tyx é igual ao txy pelo teorema de Schwarz. Então, substituindo aqui, teremos 9 menos 3x² menos 3y². Aqui também, na segunda linha, o mesmo valor. E o tyy vai ser menos 6xy. Bom, segundo a proposição relativa ao hessiano, tá, que nos dá a classificação dos pontos críticos, eu vou comentar novamente aqui, ó. Se o hessiano no ponto crítico xy é maior que zero e a derivada segunda em relação a x no ponto crítico xy é menor que zero, então você está vendo que temos um maior que zero e um menor que zero. Esse ponto crítico será de máximo relativo. Se o hessiano nesse ponto crítico é maior que zero e a derivada segunda é maior que zero, então está vendo que é maior que zero e maior que zero. O ponto crítico xy será de mínimo relativo. Se o hessiano for nulo, nada podemos afirmar, tá? E se o hessiano for menor que zero, esse ponto xy é um ponto de célula. Bom, então vamos analisar cada um dos nossos 5 pontos críticos. Vou começar pelo P1, 0, 0, que é a origem. Substituindo então o x por 0 e o y por 0 aqui no hessiano, eu vou ter 0, 9, 9 e 0. Fazendo as contas aqui, eu vou ter menos 81, que é menor que 0, que é um ponto de célula, tá? Para o ponto P2, menos 3 meios e menos 3 meios, tá? Eu vou ter o hessiano menos 3 meios, menos 3 meios, substituindo aqui, fazendo as contas com muita paciência, vai obter 162, que é maior que 0. Portanto, o nosso ponto P2, tá? Já sei que ele tem um hessiano maior que 0. Falta analisar a derivada segunda neste ponto aí. Como a derivada segunda neste ponto, menos 3 meios é menos 6, vezes menos 3 meios, vezes menos 3 meios, ó, menos vezes menos é mais, mais vezes menos é menos. Então teremos 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3, 54, negativo, sobre 4. Mas simplificando a fração, vamos obter menos 27 meios. Então, no ponto menos 3 meios e menos 3 meios, tá? Ele é um ponto de temperatura máxima, tá? Usando lá a proposição sobre hessiano. Vamos classificar os demais pontos críticos. No ponto P3, ó, 3 meios e 3 meios positivos, ele também vai seguir a mesma lógica do anterior, tá? Dentro lá do hessiano, vai obter 162, positivo. A derivada segunda também vai ser negativo.
Portanto, esse ponto 3,5,3,5 também é um ponto de temperatura máxima. Vamos para o nosso próximo ponto crítico, que é o menos 3,5 e 3,5. Ele também é semelhante ao 3,5, menos 3,5. Tá? A diferença é o sinal negativo, que aqui está no X e no ponto P5 está no Y. Portanto, vocês vão observar que o Hessiano, no ponto P4, substituindo e fazendo as contas, vai ser 162, ou seja, é um ponto maior que zero. Tá? E a derivada segunda, como eu tenho aqui menos vezes menos é mais, então vou ter 27,5 positivo. Mas Hessiano positivo e derivada segunda positiva, significa que esse ponto crítico é de temperatura mínima. Tá? Analogamente, no ponto P5 vai ter o mesmo comportamento. O Hessiano vai ser 162, que é maior que zero. E a derivada segunda vai ser 27,5, que é maior que zero. Logo, P5 também é um ponto de temperatura mínima. Portanto, está respondido o exercício 11 da unidade 4, feito passo a passo.